Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo do Clube de Física e nós vamos à resolução do tema da página 14. Ok? Então esta aqui é a página 14 da apostila do segundo ano. Tá? O assunto deste tema de casa é potência elétrica. Bom, então, antes de começar, é importante lembrar o que é a potência elétrica, ou, de uma forma geral, o que é a potência. Potência é uma grandeza escalar na física que mede o consumo de energia, então vou escrever uma energia E de forma genérica, tá? Em função do tempo. Dada esta definição, agora tu podes consumir a energia que tu quiseres, ok? Normalmente, a transformação de energia ela se dá por meio de uma força ou por meio da diferença de temperatura. Quando for por meio de uma força, aí nós chamaremos a energia de trabalho. Mas, de qualquer maneira, é uma energia consumida. A partir daí, exercício de número 1, lá da página 14. Vamos ao exercício de número 1 da página 14, que diz assim: calcule a potência elétrica de uma torradeira elétrica, sabendo que a tensão nominal é de 120 volts e a corrente que por ela circula quando ligada é de 10 amperes. Nós temos duas informações importantes. Nós temos a diferença de potencial, 120 volts, e nós temos a intensidade de corrente elétrica, 10 amperes. Antes que tu me digas assim, professor, estas duas informações não aparecem na equação de potência. Bom, nós temos que lembrar que sempre é possível adaptar. Então, eu vou adaptar isto à potência elétrica. Esta energia, a partir de agora, eu a chamarei então de trabalho elétrico. Trabalho elétrico. E o trabalho elétrico tem uma equação própria. A equação do trabalho elétrico, vou botar o símbolo como a letra grega, o tal, ok? O trabalho elétrico, ele é calculado pela diferença de potencial entre dois pontos, ou pela tensão nominal, que multiplica a quantidade de carga que é movimentada entre esses dois pontos, ou, enfim, estimulada a se movimentar pela tensão nominal. Se nós adaptarmos a energia como trabalho elétrico, a equação de potência fica assim. Potência igual a diferença de potencial que multiplica a carga, ou tensão nominal vezes carga, dividido pelo tempo. Repare que eu estou só substituindo a energia por diferença de potencial vezes carga. E a partir daí, a equação que nós iremos utilizar, porque afinal de contas, nós podemos calcular a potência agora por, observe que bonitinho, quantidade de carga dividido por tempo é a intensidade de corrente elétrica. E a diferença de potencial a tensão aparece de novo. Nós temos a equação que carinhosamente nós chamamos de PIV, né? Que é potência elétrica igual a corrente elétrica que multiplica a diferença de potencial. E é utilizando esta equação que nós iremos trabalhar na questãozinha de número 1. Porque a partir de agora nós temos a corrente elétrica, 10 amperes, que multiplica a diferença de potencial à tensão nominal de 120 volts. O resultado desta conta é a potência de 1.200 watts. Unidade no Sistema Internacional para potência é watts. A questão não exige o próximo passo que eu vou tomar agora, mas as próximas irão exigir. Então, repare, se nós tivermos a potência de 1.200 watts, nós podemos introduzir o prefixo quilo, né, dividindo o valor numérico por 1.000. Então, nós temos 1,2 que multiplica quilowatts. Então, nós poderíamos dizer que essa potência elétrica é de 1.200 watts ou 1,2 kW, que é a mesma resposta. Certo? Vamos para 2. Se a torradeira do exercício anterior ficasse ligada 6 minutos por dia durante 20 dias, repare na pergunta. Qual a energia elétrica que ela consumiria?
Ora, pessoal, a energia elétrica consumida ou energia elétrica transformada é este trabalho aqui, é este consumo de energia aqui. Se o nosso objetivo é isolar este E, calculá-lo, então a equação que nos serve é a potência que multiplica o intervalo de tempo, que estava dividindo, ele estava dividindo na equação e agora passa multiplicando. A partir de agora, vamos botar um delta aqui, mais bonitinho, assim. Então, a partir de agora, nós podemos utilizar os valores do exercício anterior. A energia consumida é igual potência, uso 1.200 watts ou 1,2 kW. Depende. Depende da unidade exigida. No nosso caso, nós queremos esta energia consumida em kWh. Isso significa que eu devo usar a potência em kilowatts e o tempo eu devo usar em horas. Logo, começo já com a unidade correta para a potência, 1,2 kW. Agora vamos para o tempo. 6 minutos por dia durante 20 dias. Se nós consumimos 6 minutos a cada um dia, então em 20 dias nós temos um intervalo de tempo total de 20 vezes 6, intervalo de tempo total de 120, cuidado, minutos. Como nós estamos exigindo em horas, esse intervalo de tempo total é de 2 horas. Cada uma hora tem 60 minutos. Então, a energia, 1,2 kW, que multiplica 2 horas. O resultado da nossa conta é 1,2 vezes 2, 2,4 kW vezes hora, unidade kWh, bem como o exercício exige. Ok? Então, a resposta do exercício 2 seria 2,4 kWh. Exercício de número 3. Diz o seguinte: um aparelho elétrico ligado sob tensão de 100 volts, já repare nos valores oferecidos. Temos a tensão nominal. Diferença de potencial igual a 100 volts. Dissipa 200 watts de potência. 200 watts de potência. Cuida da unidade. Watt é a unidade de potência. Volt é a unidade de diferença de potencial. Calcule a energia elétrica em joules e em kWh. Agora ele quer as duas unidades, que ele gasta em 5 horas. Para isto, nós faremos dois cálculos. Primeiro cálculo: energia consumida é igual a potência vezes tempo. Escolha a unidade. Energia consumida é igual potência, 200 watts. Se eu escolho a unidade watts do Sistema Internacional, é confortável... Deixa eu trocar a corzinha aqui. Vou colocar uma cor mais forte. Ali. 200 watts. É confortável trabalhar agora com o tempo em segundos, que também é a unidade do Sistema Internacional. 5 horas são quantos segundos? Repare no que está escrito aqui. Está escrito 5 vezes hora. E, portanto, 5 vezes o que é uma hora. São 3.600 segundos. Esta conta, este intervalo de tempo, fica em 5 vezes 3.600, pessoal, que vai dar 18.000 segundos. É bastante segundo. Então, colocaremos aqui 18.000 segundos. Só botar a unidade aqui na corzinha. Pronto. Bom, agora só nos resta resolver essa continha. 2 vezes 18, 36. E agora a gente vai contar o número de zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. 36
com 5 zerinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Watt vezes segundo são 2 unidades do Sistema Internacional. O resultado sai em joule. Buenas. Então, repare que a energia consumida por um aparelho elétrico, quando especificada em joules, dá valores muito grandes, né? 3.600.000 joules nesse caso, que nós podemos escrever em notação científica e ficaria em... Deixa eu só fazer aqui. Assim, ó, esta energia consumida ficaria em 3,6 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, 10 na 6 joules. 3.600.000. Bom, nós também podemos resolver essa conta utilizando a unidade quilowatt-hora. Vamos fazer isto. Energia consumida. Potência vezes tempo. A potência é de 200 watts. 200 watts. E o tempo, 5 horas. Resolvendo esta conta, nós temos 200 vezes 5, uma energia de 1.000 watt-hora. Watt-hora não recebe nenhum nome especial, é watt-hora mesmo. 1.000 watt-hora é a mesma coisa que 1 kWh. Ó, kWh. Tá ali. E então nós temos uma unidade que é utilizada nos cálculos de conta de energia elétrica da rede urbana, né? Enfim, rede rural, enfim. Que são é a unidade que as companhias utilizam para fazer a cobrança de luz. Ok? A letra B exige a intensidade de corrente elétrica. E aí nós podemos utilizar aquela primeira equaçãozinha que nós construímos, o PIV, né? E aí nós temos, vou fazer aqui embaixo, ó, AB, PIV. Porque nós conhecemos a potência de 200 watts, queremos a corrente, e nós sabemos a diferença de potencial de 100 volts. Agora nós simplificamos os valores, zerinhos com zerinhos, e nós chegamos à conclusão de que a intensidade de corrente é igual a 2 dividido por 1, que é 2 mesmo. Sistema Internacional, amperes. Bom, então aqui estão os exercícios 1, 2 e 3 da página 14, certo? Esse vídeo segue com os exercícios 4 e 5. Se tu ainda não fizeste, te peço a gentileza de tentar. Então pausa o vídeo e tente fazer. Se já fizeste, então acompanhe agora a resolução, ok? Então vamos baixar um pouquinho aqui. Vamos baixar um pouco até chegarmos aí no exercício. Aqui estamos. Exercícios 4 e 5. São exercícios já um pouco mais complexos, tá? Exercício 4 diz o seguinte: uma lâmpada de incandescência de 60 watts fica ligada 3 horas por dia durante 30 dias. Quando a informação vier assim, é interessante que a gente já consiga enxergar o tempo total. Né? Qual é o tempo total? Vamos puxar aqui, vamos fazer aqui em cima. Intervalo de tempo. São 3 horas por dia, que multiplica 30 dias, totalizando 90 horas. Bom, agora nós temos o tempo pronto. E nós conhecemos a potência desta lâmpada, que é de 60 watts. Qual é o consumo em kWh? Observe a unidade, né? kWh, desta lâmpada ao final deste período. Para este cálculo, ficamos assim. Energia consumida. Potência, 60 watts. Tempo, 90 horas. Energia consumida, 6 vezes 9, 54. Com os dois zerinhos, 5.400 watt-hora. Observe que não é isto que ele quer.
Nós chegamos à unidade watt-hora e queremos a resposta em quilowatt-hora. Então, agora, dividimos o valor por 1.000 e temos a energia de 5,4 kWh. Este é o consumo de energia por uma lâmpada de incandescência de 60 watts, ligada 3 horas por dia durante 30 dias. Questãozinha de número 5, questão que vem dos vestibulares do ITA de São Paulo, que diz o seguinte: Pedro mudou-se da cidade de São José dos Campos para São Paulo, levando consigo um aquecedor elétrico. O que deverá ele fazer para manter a mesma potência? Então, olha só, olha que interessante. A questão exige que o aquecedor mantenha a mesma potência. O exercício já começa aqui, porque a potência deste aquecedor lá em São Paulo deve ser igual à potência deste aquecedor em São José dos Campos. Sabendo que em São José dos Campos a tensão na rede elétrica é de 220 volts, vamos anotar isto. A tensão na rede elétrica em São José dos Campos é 220 volts. Enquanto em São Paulo é de 110 volts. Tensão nominal em São Paulo, 110 volts. Ok. Bom, nós resolveremos isso de duas maneiras diferentes, tá? A primeira é justamente por esta igualdade. Só que para isso nós teremos que chegar em novas equações. Então, até porque nós queremos substituir a resistência elétrica, qual deverá substituir a resistência elétrica por outra D, né? Qual é o novo valor? Então, o que nós faremos? Observe essa equação com carinho. Potência igual a corrente que multiplica a diferença de potencial. E observe uma outra equação, que é quem vê, ri. Nesta equação aqui de baixo, eu vou isolar o valor da corrente. Isolando o valor da corrente, eu tenho I igual a V sobre R. Próximo passo. Na equação de potência, onde eu encontro o I, eu vou escrever V sobre R. Então, ficamos assim. Potência igual a V sobre R, substituindo o I, que multiplica o V. Resolvendo essa continha, nós temos que potência é igual a V vezes V, V ao quadrado, sobre resistência. E isto é, sim, uma nova equação de potência elétrica que nós vamos utilizar bastante, inclusive. Está ali. Nesse exemplo, nós podemos substituir a potência em São Paulo pela sua equação, que é V ao quadrado sobre R. Então, ficamos assim. A diferença de potencial em São Paulo ao quadrado dividido pela resistência em São Paulo. E a potência em São José dos Campos é a diferença de potencial em São José dos Campos, né, a tensão nominal da rede, dividido pela resistência em São José. Essa tensão nominal é ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos o seguinte. Diferença de potencial em São Paulo, 110 volts ao quadrado, dividido pela resistência em São Paulo. Diferença de potencial em São José. Aqui eu vou fazer uma coisinha bonitinha, que é o seguinte. Ó. Concordam comigo que 220 é a mesma coisa que 2 vezes 110? Então, eu vou escrever 2 vezes 110 para facilitar a conta. 2 vezes 110. Tudo elevado ao quadrado. Dividido pela resistência em São José. A partir de agora, a matemática vai ser facilitada, porque nós podemos fazer o seguinte. 110 ao quadrado, eu simplifico com esse 110 que também está ao quadrado. O que sobra?
Nessa parte da equação, deixa eu subir um pouquinho só a tela aqui. Aí, vou subir mais um pouquinho. Pronto. Nesta parte da equação aqui, eu tenho 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, dividido pela resistência em São Paulo. Na segunda parte da equação, sobrou 2 ao quadrado, 4, dividido pela resistência em São José. Resistência em São José passa multiplicando, e a resistência em São Paulo também, resistência em São Paulo, vezes 4. Deu para entender? Então, nós sabemos que a resistência em São José é 4 vezes o valor da resistência em São Paulo, ou uma outra leitura para esta mesma igualdade, a resistência em São Paulo, que é o que nós queremos, é igual à resistência em São José dividida por 4. Como o Pedro vai de São José para São Paulo, ele quer esta resistência em São Paulo. Então, a resistência deve ser a quarta parte, né? Então, vamos procurar ali 4 vezes menor, resposta do gabarito, letra D. Espero que tenha dado para entender. Eu vou resolver de um outro jeito bem rapidinho aqui, que eu não sei se é mais fácil, tá, pessoal? Ele com certeza é mais curto, mas não sei. Vai depender muito de como tu encara a matemática, tá? Se nós olharmos para essa equação, nós temos o seguinte: potência é igual a tensão nominal ao quadrado dividido pela resistência. Primeiro passo dessa segunda análise: identificar qual desses elementos é o fator constante. No nosso caso, é a potência que deve ser mantida constante. Então, potência constante. Matematicamente falando, se a razão entre duas grandezas for igual a uma constante, então essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, V quadrado é diretamente proporcional à resistência. O que houve com a diferença de potencial? De São José para São Paulo, ela foi dividida por 2. Ok, do outro lado da igualdade, 2 ao quadrado, resistência dividida por 4. Encerra a questão. Eu não sei se isso é mais fácil ou não, tá? Com certeza é mais curto, mas o outro lado, pelo menos, a gente faz uma continha organizada, substitui pela equação, enfim. São duas maneiras diferentes de resolver a mesma questão, ok? Isso encerra o nosso tema de casa, da página 14. Espero que todos tenham conseguido fazer e entendido a matéria, tá? Nos vemos na aula segunda-feira. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.